Bom, vamos lá, tá? Nessa primeira aula, né? A gente vai revisar um pouco do capítulo 1, tá? Daquele material que eu mandei para vocês, com aqueles vídeos. Então, olha só, algumas afirmações, algumas coisas que a gente precisa consertar antes de começar o curso de cálculo 1. Vocês vão me dizer se essas afirmações são verdadeiras ou falsas, tá? Como eu estou numa tela fora, eu não vou ver o bate-papo lá. Então, vocês falem aí, por favor, tá? Ou alguém vai falando aí que for escrito no bate-papo. Então, ó, raiz de 4 é mais ou menos 2. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu acho que é falso, não é não? Eu acho que é falso. É só 2, positivo. Bom, essa é uma confusão que os alunos costumam fazer. A função raiz, ela é uma função. Então, é uma função que ela pega números não negativos, ou seja, eu só posso colocar números positivos ou zero, e a resposta são números não negativos. Para ela ser uma função, ela tem que estar bem definida. O que significa estar bem definida? Não pode existir dois valores de imagem para o mesmo domínio. Vocês viram lá no material que se sair duas setinhas do mesmo lugar, significa que não é função. Então, a função raiz de x, ela é uma função definida no intervalo, definida de não negativos em não negativos, e a resposta sempre é positiva. Então, por exemplo, se eu pego f de 4, é raiz de 4. Raiz de 4 não é mais ou menos 2. Raiz de 4 é 2. Ok? Vocês confundem isso por quê? Porque você tem isso aqui, ó. Quando você passa para a raiz, você passa mais ou menos. Mas a raiz de 4 é 2. O mais ou menos vem de quando você tira o quadrado. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê mais à frente, tá? Então, essa afirmação aqui, ó, ela é falsa. Toda vez que a afirmação for falsa, eu tenho que justificar, né? Eu dar um contra-exemplo. Então, um contra-exemplo, um exemplo que prova que isso não é verdadeiro. Raiz de 4 é 2, porque a função raiz ela é definida do intervalo. É uma função bem definida, né? Ou seja, não existe dois valores para o mesmo número no domínio. Segunda afirmação. Raiz de x ao quadrado é x. Verdadeiro. Verdadeiro? Falso. Quem acha que é falso? Quem acha que é falso? Eu. Qual que é o teu nome mesmo? Deixa eu ver. Matheus. Por que você acha que é falso, Matheus? Porque se você pegar menos x e levar ao quadrado, e aí depois fazer a raiz, vai dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, ó, raiz de menos 3 ao quadrado seria menos 3? Não. Seria 3. Seria 3. Você saberia me explicar por quê? Porque raiz de 9 é 3. Somente. Então, Tá. Eu não... acho que eu só confundi que, assim, acho que eu confundi tipo, para a proposta da questão aqui. Assim, se você colocar menos x também vai dar o mesmo resultado, mas tá correto falar que x ao quadrado é fazer a raiz dar certo. ó, mas ó, do jeito que você me falou, não tá certo. Ó. Se para isso aqui ser certo, a resposta disso teria que dar menos 3. Eu estou pegando esse e botando aqui, ó. X, X. Então, é falsa. Ok. Por quê? Por que é falso, gente? Olha só. Eu não posso fazer isso aqui, não. Pelo menos não sempre. Cortar e dizer que deu menos 3. Porque a gente já viu que a resposta de uma raiz é sempre um número positivo. E aqui deu negativo. Então, tem alguma coisa errada. É porque, gente, olha só. Existe uma definição que é o seguinte, ó. É falso também.
raiz de x ao quadrado é módulo de x. Vocês lembram o que é o módulo do x? O módulo de um número é o quê? É ele mesmo se x for positivo, ou não negativo, né? Que o zero entra. Menos x se x for negativo. Então, por exemplo, o módulo de menos 3 é menos ele, que dá mais 3. O módulo de 3 é 3 porque ele é positivo. Então, se é positivo, o módulo é ele mesmo. Se é negativo, você coloca o menos na frente para ele ficar positivo. Então, ó, raiz de x ao quadrado, eu não posso fazer esse corte e dar o x. Não posso. O que eu posso fazer é... se o x for positivo, eu posso. Por quê? Porque se o x for positivo, a raiz disso dá o módulo de 3, que é o próprio número. Por isso que eu posso fazer. Agora, se for um número negativo aqui, ó, eu não posso cortar. Porque se eu cortar, vai dar menos 3. E a resposta não é essa. A resposta é dar módulo desse número que está aqui. Então, daí é módulo de menos 3, que é 3. É essa a explicação. Por isso, quando vocês forem cortar, tomem cuidado. Só se o número for positivo. Se for negativo, não pode cortar, não. Sai o módulo, tá? Em todos os casos, sai o módulo, né? Só que o positivo dá a mesma coisa, não faz diferença. Dúvidas? Não. Gente, não tenham vergonha de perguntar, tá? Resolvam o seu problema. Então, perguntem, tirem dúvidas. Item 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? É o produto da soma pela diferença. Então, é x mais 3 que multiplica x menos 3. No caso, x2 menos 9. Notável, né? Mas aqui tem menos, ó. A resposta tem menos. Seria mais, não? É falso. Seria mais verdade, desculpa. Aqui eu coloquei essa porque tem aluno que faz o seguinte, ó. X ao quadrado dividido por x dá x, 9 dividido por 3 dá 3. Não pode fazer isso, que não é um produto. Só pode fazer o cancelamento com o produto. Esse item 4 aqui. Verdadeiro? O que é que vocês acham? Eu acho que é verdadeira também. Olha o que está dizendo aqui. Esse símbolo aqui, ele quer dizer para todo. Então, para todo x eu posso fazer isso? Olha só, gente. Não. Por quê? Porque se for zero, aí não vai dar. O que é que acontece? Não existe divisão por zero. Então, não pode acontecer isso. Então, para eu fazer esse cancelamento, eu teria que dizer aqui que x tem que ser diferente de quanto? De 3. O denominador tem que ser diferente de zero. Aí x menos 3 diferente de zero dá x diferente de 3. Então, para x diferente de 3, essa expressão é igual a essa. Agora, se x for 3, vai dar 0 sobre 0. Não existe isso. Então, isso é o que a gente chama de indeterminação matemática. 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Portanto, sempre que você for fazer um cancelamento, você tem que certificar que o denominador do que você está cancelando tem que ser diferente de zero. Então, você tem que justificar isso. A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Dúvidas, perguntas, observações? Ficou claro ou não? Aqui, uma coisa, ô Jonathan. Sim, pode Se na 4x fosse zero, o resultado poderia ser, assim, você teria que considerar que o x também não poderia ser zero? Não, porque o x está no numerador e não no denominador. Mas é porque, assim, a questão fala que é x vezes multiplicado x a menos 3 dividido por x a menos 3. Se você falar que x é zero, o numerador vai dar zero. E aí Não, se você falar que x é zero, o numerador vai dar zero, mas o denominador vai dar menos 3. 0 dividido por menos 3 é zero.
Ah, tá. Isso. Entendi, perdão. O denominador que não pode ser zero, beleza? Ok. Agora Obrigado. vamos falar de função, né? Eu retirei essa parte, por nada. Essa parte aqui, né, de lá. Então, função é uma aplicação que vai de A em B. E tem algumas regrinhas, né? O A é o domínio, B é o contradomínio. Os números que recebem setinha, são esses daqui, é chamado de imagem, conjunto de imagem, tá? A gente vai normalmente trabalhar de uma função do domínio na sua imagem, tá? Bom, quando o domínio não é especificado, a gente diz que o domínio natural da função é todos os números para o qual a função está definida. Então, por exemplo, se eu der essa função pura para vocês, ó, f de x igual a x mais 1, e disser qual é o domínio dessa função, ou seja, eu quero saber quais números eu posso colocar no lugar de x. Bom, nesse caso, tem algum problema? Daria alguma indeterminação ou algum absurdo se eu colocasse algum número real? Lembrando que a gente está trabalhando aqui no cálculo 1, né? Funções definidas no intervalo real. Então, tem algum problema? Tem algum empecilho para algum valor de x? Eu acredito que não. Não tem, né? Não tem. Então, o domínio reais. Eu estou dando essa função solta. Ela não está atrelada a nenhum problema prático. Mas se eu atrelar ela a algum problema prático, eu tenho que ver o domínio. Por exemplo, se eu disser que esse x é o número de quilômetros rodados e f de x é o quanto você paga numa corrida de táxi em função dos quilômetros rodados. Aí eu falo para você, esse domínio agora, ele é todos os reais? Não, ele é apenas a quantidade máxima de quilômetros rodados mais um. O Não, X, na mas verdade, tá. o X, na verdade, é apenas a quantidade de quilômetros rodados. Isso. Mas essa quantidade de quilômetros rodados está em que conjunto? Qualquer número não Então, negativo. isso, qualquer número. Entendeu que muda o domínio? A mesma função, mas muda o domínio dependendo do contexto. Se eu te der só a função, ok, tranquilo. Você acha o domínio analisando lá os números que pode dar problema. Agora, se essa função ela vier de um problema prático, aí você vai ter que analisar o problema para dizer o domínio. Entendido, gente? Porque número de quilômetros rodados não pode ser negativo, né? Que a gente normalmente não anda para trás, dá até uma resinha, né? Mas isso não conta na hora de pagar a conta. A imagem são os números que recebem setinha, né? Os valores de f de x. Então, o x é o domínio, o f de x é a imagem. E o gráfico é quando você marca o conjunto de pontos, o x do domínio com o y da imagem. A gente chama isso de imagem. Agora eu vou dar algumas funções aqui. Ó, essa aqui, lembrando, não é função. Ó, essa aqui não é função. Por que que essa não é função? E por que que essa daqui não é função? E aí, galera? Essa segunda é porque não é função, porque uma imagem está recebendo duas setinhas. O número 6 da imagem está recebendo duas setinhas. A função não está bem definida, né? Isso. E E a na outra. pode Pode falar. responder. A outra, o domínio não tem uma imagem correspondente. Isso, muito bem. Perfeito. Quando eu tenho um gráfico, como que eu sei que não é função? Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui seria uma função de y em x? E aí? Não. Por que que não seria? Porque para cada domínio tem duas imagens. Isso, cada elemento do domínio tem duas imagens, então não é função. É o teste da reta horizontal. Se ele fizer um teste assim da reta horizontal, desculpa, vertical, e ela tocar em 2 pontos, significa que não é função.
Vamos fazer um exercício de domínio aqui, né? Ó, analisar o domínio de cada uma das funções. Solução, letra A. Nessa letra A, qual a restrição devemos fazer? A base tem que ser diferente de 0. Então, ó, só escrever aqui para ficar bonitinho, ó, para que x pertença ao domínio dessa função f, teremos que ter x2 menos 5x mais 6 diferente de 0. Então, para achar onde é que é diferente de 0, o que é que eu faço? Eu encontro as raízes, não é isso? Ó, vou fazer aqui no cantinho. É uma equação do segundo grau. Como que eu acho funções de segundo grau? Desculpa, raízes da equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Isso. Eu já vou achar aqui direto, todo mundo sabe encontrar, né? Que as raízes estão 2 e 3. Pela soma em produto, né? Dois números somados dá 5, sinal contrário, multiplicado dá 6. Então, aqui, ó, isso implica, né? Porque x tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de 3. Assim, domínio de f são os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de 2 e x é diferente de 3. Dúvidas, perguntas ou observações? Dúvida, gente. Vou separar aqui para ficar organizado. Tá? Letra B. Qual a restrição que eu tenho que ter aqui? No caso, a raiz tem que dar positivo? Que está dentro da raiz tem que ser Isso, tem não que ser negativo. positivo. Não negativo, porque o zero pode ser, né? Existe raiz de zero. Então, ó, bom. Quando o índice for par, só existe raiz de índice par de números não negativos, tá? No caso, então, Par. Tipo, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava. Como só existe raiz quadrada de números não negativos, devemos impor que o que está dentro ali, ó, tem que ser maior ou igual que zero. Eu vou resolver na equação, x tem que ser maior ou igual que 9. Portanto, logo, domínio de f vai ser x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual que 9. Se você quiser colocar na representação de intervalos, pode colocar que é de 9, fechado, ó, isso aqui é fechado, tá? Até infinito, aberto. É a mesma coisa, se representa por qualquer uma das duas, dos dois tipos. Dúvidas, perguntas, observações? Dúvida, gente? Não. Letra C, tem alguma restrição? Deixa eu ver se agora cadê aqui? Fazer a letra C aqui, tá, gente? Tem alguma restrição para a letra C? Olha, vou voltar lá.
E aí? Não tem restrição, Não tem restrição por quê? porque a raiz é cúbica, né? 3 é ímpar. Então, a raiz, o número que está dentro da raiz, ele pode ser negativo. Isso mesmo. Então, o domínio é reais porque não temos restrição. Dúvidas? Todo mundo concorda com A? Quem foi que respondeu? A Lara? Fui eu, Tá certo. Todo mundo concorda com ela, né? Ou não? Gente, vocês estão aí? Sim. Letra D. X tem que ser diferente de -3. X Qual tem que ser diferença? maior ou igual a 5. Olha só, tem duas restrições aqui. Tem a restrição de cima, que o que está dentro da raiz tem que ser maior que zero. E o que está maior ou igual que zero. E embaixo tem que ser maior, só maior que zero, porque se for igual, zero denominador. Concorda? Então, ó, nesse caso, devemos impor que menos x mais 5 tem que ser maior ou igual que zero. E 2, e x mais 3 só maior que zero. Porque se for igual, zero denominador. Professor, se eu colocasse diferente de zero, tinha que ter errado? Tinha, porque ele tem que ser diferente de zero e maior que zero. São duas restrições ali. Então, vamos resolver. Ó. A parte 1, x menos x mais 5 maior ou igual que zero. Ó. Se eu passar o 5 para o outro lado, fica menos. Tá vendo que isso aqui não é uma igualdade, é um implica. Isso daqui implica nisso aqui, se eu passar para o outro lado. Ó. Aquele sinal que a gente estava falando. Implica, se eu multiplicar por menos 1 ambos os lados, tem que mudar o sentido da desigualdade. Então, x menor ou igual que 5. Parte 2. Eu vou colocar um negocinho aqui para ficar melhor. Parte 2. X mais 3 maior que zero, o que implica x maior que menos 3. Então, x tem que ser maior que menos 3 e menor que 5. O que é que eu tenho que fazer para colocar a solução geral? E aí, galera? O domínio é de menos 2 até 5. Menos 3. É fazer a intersecção dos intervalos, não é isso? Ó. Mas ele não está maior que menos 3? Não pode ser igual a menos 3, não, é? Então, entre menos 3 e 5, aberto no menos 3. Ah, sim. Entendi. Então, vamos lá, fazer a interseção, né? Todo mundo sabe como faz interseção ou não? Ó, a parte 1, 5 menor ou igual. Parte 2 é do menos 3 só maior. Se eu fizer 1 interseção 2, eu tenho que pegar a parte que está em ambos, ó. Desculpa o espaço aí, gente, que não deu. Ó. Vai ser de menos 3 até o 5. Então, a interseção vai de menos 3 ao 5, aberto no 3, fechado no 5. Logo, domínio vai ser
o intervalo menos 3 a 5, você pode colocar assim, fechado no 5, aberto no 3, ou, tá? Não precisa botar os dois, não. R$ 15 tá o quê? X está entre menos 3 e 5. Dúvidas, perguntas, observações? Aquilo que você botou antes do menos 3 é um parênteses? É porque intervalo aberto eu coloco assim, parênteses, intervalo fechado, colchete. Achei que era o colchete ao contrário. Pode ser o colchete ao contrário também, não tem problema. Ok. Qualquer notação que vocês não entenderem, gente, vocês falem, tá? Vamos revisar alguns conceitos de funções que estavam lá no material, né? Fazendo exercício, tá? Considere as funções aqui. 1 sobre x menos 4, x ao quadrado menos 4, x ao quadrado e 1 sobre x. Tá? Encontre o domínio natural de cada uma dessas funções, tá? Bom, da f, o que é que eu tenho que impor na f? Vamos colocar aqui, ó. Então, domínio de f de x. Temos que impor o que aqui? Que x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Concordam? Concordam, gente? Sim. Beleza. Agora, isso implica, eu vou ver onde que é zero. Então, onde que dá zero aqui? Se o x for 2. Ou menos 2, Isso. né? Então, x, isso é a equação do segundo grau incompleta, então é igual a zero. Sabe por que dá mais ou menos, gente? Olha só. É por conta disso, ó. X ao quadrado igual a 4. Aí eu aplico a raiz em ambos os lados. Raiz de x ao quadrado é módulo de x. E raiz de 4 é 2. Então, quais são os números cujo módulo dá 2? Menos 2 e 2. É porque na equação vocês pulam essa etapa e passam para cá. Quando vocês aprendem lá no ensino médio. Mas o correto é esse procedimento. Aplica a raiz em ambos os lados. Raiz x ao quadrado é módulo de x. Aí você pergunta aqui, quais são os números que os módulos dão 2? Bom, 2 e menos 2. Então, aqui, ó. Desculpa. As raízes dão 2 e menos 2. Então, aqui, ó, x tem que ser diferente. Diferente. Fiz errado. Diferente de menos 2 e x diferente de 2. Então, domínio de f é reais, x diferente de menos 2 e... Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. X real, x diferente de menos 2, x diferente de 2. Gente, o domínio da G, como que eu acho? Tem alguma empecilho para G? Eu acho que não. Não, é um polinômio, né? Eu até vi no material que toda função potente do domínio é real. Então, o domínio dessa G é reais. E o domínio da H? X diferente de zero. Isso, a H. Também aqui eu queria achar.
x reais, tá o quê? X é diferente de zero, ou a gente pode representar assim, ó, reais com exceção do zero. Eu fiz uma coisa errada aqui, agora que eu vi, ó. Aqui a função raiz é definida de R mais em R mais, eu não tiro o zero, não. O zero é... Eu falei certo, não negativos, e coloquei o símbolo errado, tá? Estou corrigindo. Verifique se a F era FH, tá? Deixa eu... Se FH são pares, ímpares ou nem par nem ímpar. Vocês lembram quando que uma função é par, quando que uma função é ímpar? Vocês lembram, gente? Pessoal? Eu não tô lembrando, não, professor. Não leram essa parte do material, não. Todo esse conceito tem no material, gente, ó. Uma função é par, ó. Uma função é par se f de menos x é a mesma coisa de f de x. Uma função é ímpar se f de menos x dá menos f de x. Beleza? Se não acontecer nenhuma das duas coisas, ela não é nem par nem ímpar. Vocês saberiam me dizer um exemplo de uma função que seja par? Ó, posso tentar. F de x é igual a x ao quadrado mais 2, por exemplo. É qualquer parábola, né? Não, desculpa. Qualquer parábola não. Qualquer parábola que não tenha o termo b. Por exemplo, x ao quadrado. Vocês lembram que no material tem algumas funções, gente, do material. Leiam esse primeiro capítulo, que era para a aula de hoje, que vocês têm que saber o gráfico. Então, por exemplo, x ao quadrado é uma parábola sentada na origem. Então, f de x e menos x é a mesma coisa. Então, ela é uma função par. Exemplo de uma função ímpar. É a cúbica. Ó, x ao cubo é esse gráfico aqui. F de menos x é o simétrico do f de x. Então, ela é simétrica com relação à origem e essa é simétrica com relação ao eixo y, né? Se eu colocar o espelho, dá a mesma coisa. O espelho com relação ao eixo y. Então, para ver se uma função é par, eu tenho que pegar todos os números, menos 1 em 1, menos 2 em 2, menos 3 em 3, menos 4 em 4, para testar? Não. Você vai fazer o caso geral. Então, ó, vamos fazer para F, O tá? professor, Oi. ali onde você escreveu a função par, não seria ao contrário? Porque você colocou igual nas duas. Pera. Não é f de x igual a f de menos x no par, não? Tanto faz. Não é o que eu coloquei, não? Não, você colocou a mesma coisa nos dois. Não, é. Aqui tem um menos na frente. Aqui não tem, não. Pera, nos dois você colocou o mesmo. Tá certo isso? Não tá o mesmo, não. Aqui é f de x. Aqui é menos f de x. Ah, tá. Entendi. Achou aqui. Ai, gente. Acabei apagando. Não, apaguei não. Então, esses foram os exemplos que a gente deu, né? Então, relembrem isso. Então, como que a gente prova que uma função é par ou ímpar, né? Então, olha só. Vamos ver a f. Bom, nós temos que f de x é 1 sobre x ao quadrado menos 4. Então, vamos lá, ó. Para verificar se f é par, vamos ver quanto que é f de menos x. Então, ó. F de menos x é
No lugar de x eu coloco menos x ao quadrado mais menos 4. Então dá Jonathan, Oi. se no exemplo, na hora da justificativa, eu utilizar um número real para justificativa, conta ou não? No caso, eu teria que usar o x. Tem que usar um x qualquer. Porque se você prova para um, não significa que vale para todos. Ah, tá. Obrigada. Agora, se não for par nem ímpar, aí você pode dar um contra-exemplo. Se você olha para a função, você fala, bom, eu acho que ela não é nem par nem ímpar. Aí eu testo o menos 1 e testo 1 dá totalmente aleatório, diferente, não dá nem simétrico nem igual, aí eu já posso concluir que ela não é nem par nem ímpar. Agora, se ela for, eu tenho que provar. Entendeu? Entendi. Obrigada. Então, aqui, ó, menos x ao quadrado dá x quadrado, ou seja, o f de menos x é igual a f de x. Assim, f é par. Agora, se eu pegar ó, a função h, que é 1 sobre x, h vai ficar... Aí eu vou fazer aqui, ó, no cantinho. É h de menos x, tá? 1 sobre menos x. Eu subo esse sinal, vai ficar menos 1 sobre x. Ou seja, é menos a f, não é isso? Então, logo, h é ímpar. Professor, uma função, ela é sempre par ou sempre ímpar? Não. Existem funções que não são nem par nem ímpar, tá? Tem um exemplo lá no material, verifiquem, por favor. Dúvidas nesse exercício? Não. Não. Bom, letra C. A partir do gráfico de G, bom, G é x quadrado, tá? Só para lembrar. Construa o gráfico da S. A S é G somado 3. Verifique se é injetora e veja os intervalos de crescimento e decrescimento. Bom, olha só, gente. Como que eu faço? Lá tem um tópico no material que é gráficos usando translações. Eu até esqueci de colocar um vídeo disso, que é muito importante. Mas, enfim, vamos lá. O gráfico de G, eu sei quem é o gráfico de x quadrado? Qual o formato dele? Uma parábola. É uma parábola que passa pela origem, beleza? Esse é o esboço do gráfico de x quadrado. Que transformação eu tenho que fazer para chegar no gráfico de x ao quadrado mais 3? O que é que eu estou fazendo? Bom, a mudança está sendo na imagem ou no domínio? E aí, galera? Na imagem. Na imagem. Então, eu tenho que subir 3 no y. Ó, Ô, quando professor, você falou x ao quadrado, mas na função está escrito x. onde que a função está escrito x? Aqui no C aí. G de x mais 3. Não tem o quadrado. Mas quem que é g de x? É x quadrado. A g de x está aqui, ó. Ah, sim. Exercício. G de x é x quadrado. Entendi. É que eu tava achando que era independente as duas, Não, mas não. é a mesma. É. Então, vamos lá. Então, como eu estou somando 3, né? Eu pego o gráfico x quadrado e subo 3 unidades. 1, 2, 3. Então, ela começa aqui, ó. Deixa eu só subir isso aqui que ficou feio. Aí, a partir do gráfico dela, o objetivo é outro. Se fosse menos 3, eu desceria 3. Se fosse, por exemplo, se eu somasse no x aqui, ó,
Olha que o deslocamento agora, ó, se a minha S fosse... Por exemplo, x menos 3 ao quadrado. Eu fiz um deslocamento de x. Então, ao invés de eu subir 3, eu ia andar 3 no eixo x. Lembre que, para vocês não confundirem isso, ó, se for menos 3, eu ando 3 para a direita. Se for mais 3, eu ando 3 para a esquerda. Lembrem disso e não confundam, tá? Bom. Menos ela, por exemplo, se eu fizesse... Se a minha S fosse menos G, eu rebatia ela no eixo X. Então, tem toda essa transformação de material. Então, olhem que é muito importante, tá? Esse é o gráfico da... Desculpa. X ao quadrado mais 3. Que é a minha S, né? Vou colocar aqui. Aí eu vou olhar assim, ela é injetora? Quando que uma função é injetora? Vocês lembram? Coloquei G de novo, falei S, coloquei G. Vocês lembram quando que uma função é injetora, gente? Ou não? Ninguém chegou nessa parte do material, não? É quando f de x1 é necessariamente diferente de f de x2. Para todo x1 e x2. Isso. Ou seja, não existe uma mesma imagem para dois números diferentes. Essa função é injetora ou não? Olhando para o gráfico, essa função é injetora? Não, porque ela Não. possui duas raízes. Não é duas raízes, não. Não é por isso, não. É porque existem pelo menos dois elementos que têm a mesma imagem. Ó, vou colocar aqui, ó. S não é injetora. Aí eu vou colocar um contra-exemplo, porque é falso, né? Ela não é injetora. Pois, por exemplo, S de 1 é igual a S de menos 1, não é? Se eu colocar 1 e menos 1, ou 2 e menos 2, que dá a mesma coisa. Então, ela não pode ser injetora, concorda? Porque eu tenho dois elementos que têm a mesma imagem. Tranquilo? Gente, tranquilo ou não? Sim, Tranquilo. John, Bom, oi. então, se a função é par, automaticamente ela não é injetora? Isso, só funciona Se ela par. for... Entendi, obrigada. Né? Porque f de x e de menos x é sempre o mesmo. Então, uma função par, ela não é injetora. Agora, eu não posso afirmar que a ímpar é sempre... a ímpar é sempre injetora. Isso não posso afirmar, tá? Agora, onde que essa função é crescente? Bom, ela é crescente, ó. Começa aqui, ó. Do zero até infinito ela cresce. Então, ó, do intervalo do zero a infinito ela cresce. E do menos infinito, aberto, né? Até zero ela decresce. Tranquilo, gente? Tranquilo, gente. Tranquilo, professor. Eu vou pular essa letra D, depois eu volto nela, né? Não vai dar tempo, para fazer essa 4 aqui, que uma coisa eu quero lembrar para vocês, tá? Simplifique as expressões abaixo, supondo que os denominadores
sejam sempre diferentes de zero. Ou seja, eu tenho que fatorar. Gente, como que eu fatoro essa expressão de cima aqui? Pega o termo em comum e coloca os outros em evidência. Isso, fator comum. Coloca o x em evidência e dentro dá quanto? X mais 3. Embaixo. Deixa eu trocar aqui, né? Senão não vai dar certo não. Eu quero que aqui seja menos 3. Embaixo vai dar para fatorar só os dois primeiros. Não, aí eu não vou usar fator comum. Eu vou usar outra coisa. Sempre que eu tiver um polinômio do segundo grau, eu fatoro como produto das suas raízes. Então, ó, se eu tenho um polinômio de segundo grau e ele se ele não tiver raiz, a gente fala que ele é irredutível. Eu não consigo reduzir, tá? Tem nos vídeos lá também isso. É a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, para fatorar um polinômio de grau 2, que é o caso aqui, né? Eu vou ter que encontrar as raízes. Bom, as raízes, eu vou dizer para vocês, ó, vocês vão usar a Bhaskara aí para achar, mas as raízes desses polinômios são 1 e 3, tá? Só porque a gente está atrasado aqui. Então, como é que fica a fatoração aqui? O A é 1, ó. O A aqui é 1. 1, x menos 1, x menos 3. Então, fica x. Então, sempre que tiver um polinômio de grau 2, fatora como produto das raízes. Se não tiver raiz, é porque eu não consigo fatorar ele. E agora, o que é que eu faço? Simplifica. Sempre eu posso simplificar, eu tenho que justificar uma passagem. Eu tenho que justificar. Ele falou que o denominador é não nulo, né? Eu só posso cortar se x for diferente de 3. Então, eu tenho que justificar isso, tá bom? Ou seja, a parte que eu estou cortando tem que ser diferente de zero, senão o denominador zero. Então, x menos 3 diferente de zero implica x diferente de 3. Então, isso tem que ser justificado, porque senão você não pode cortar. Para qualquer outro x vale. Simplifiquei. E essa de baixo? Essa de baixo, nas duas, tem que fatorar a equação de segundo grau. Não, na primeira é equação de segundo grau. Na segunda é cúbica, mas eu não sei como é que faz, não. Na segunda, eu acho que põe em evidência primeiro, né? Isso, dá Porque na 3x é incomum. Isso, muito bem. Na segunda, aqui também tem mais um errinho, tá, gente? Na primeira você pode fazer por diferença de 2 quadrados? Isso é uma diferença de 2 quadrados, ó. X ao quadrado menos 9 ao quadrado. E aqui embaixo eu coloco em evidência 3x ao quadrado, que é o fator comum. Então, quando eu dividir, vai dar x mais 9. Como que fica a diferença de 2 quadrados? Primeiro menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo. Agora, o cancelamento eu posso fazer desde que o que aconteça. O que é que eu tenho que justificar? X é diferente de X menos 9. diferente de... Menos 9, isso. X mais 9 é diferente de 0, implica x diferente de menos 9. Aí eu vou cancelar por isso. Tá. X menos 9, 3x ao quadrado. Gente, eu preciso que vocês olhem a parte de função composta, que não deu para fazer a letra D. Como achar o domínio da composta, eu falo lá no material. Comam esse material, literalmente. Eu vou mandar esse
PDF para vocês. Vou colocar lá na parte de arquivo do Teams, tá? E a nossa aula acabou, não deu para fazer tudo, tá? Na próxima aula, vocês façam esses exercícios durante a semana, que faltou, e o material. Qualquer coisa, vocês me mandem no Telegram, que a gente vai tirando dúvida. Outra coisa, não deixe de estudar o material. Olha só, para a próxima aula, que é sexta que vem, por conta da Semana do Acolhimento, seria o capítulo 2 que a gente vai estudar, 2 e 3. Acelere estudando esses capítulos, porque na outra segunda já é o 4, aí só vai ter 2 dias para estudar. Na outra vai ser o 5, que é trigonometria, só vai ter 2 dias para estudar. Então, assim, como trigonometria e log é que o pessoal tem muita dificuldade, tentem acelerar, tá? Esse ritmo inicial é muito forte, mas é assim mesmo, tá? Vocês vão entrar no ritmo. Então, uma boa tarde para vocês, gente. Muito obrigado pela participação. Qualquer coisa, estamos juntos, tá? Tá? Qualquer dúvida aí. Falou, galerinha. Até mais.